Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. E hoje, né, Dr. Sidney, tudo bem? Olá, doutor, tudo bem? Muito boa tarde. Mais uma sexta-feira de gravação do nosso podcast Jus Esperneandi aqui no estúdio Atibaia Jardim, né? E hoje nós temos uma convidada, mais uma convidada da área criminal, a minha grande... Sexta-feira criminal, grande gente. Amiga que a advocacia trouxe, me apresentou, doutora Flávia. Ela é advogada criminalista, ela é especialista em direito penal, processo penal e criminologia. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, é o meu primeiro podcast, então, assim, eu estou um pouco ansiosa, mas... com vocês, eu tô me sentindo tranquila, que é um bate-papo, né? podcast, doutora. E assim, e com vocês... Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa, é isso mesmo. É isso aí, hoje o nosso tema do nosso podcast, doutor, é nada mais, nada menos que o sistema carcerário. Então a gente vai abordar as nuances do sistema carcerário, né? É isso aí. Perfeito. Vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa conversa. Qual um dos principais desafios do sistema carcerário hoje, o sistema carcerário brasileiro, doutora, na tua opinião? Bom, na minha opinião, doutor, o senhor também compartilha da área criminal, né? Na minha opinião, a falta de higiene, superlotação, profissionais pessimamente preparados, alguns, existem as exceções, né? Como em todos. Mal treinados, mal remunerados, incluindo assistentes sociais, as psicólogas, a superlotação, né? Os processos parados. Superlotação acho que um dos pontos que mais pegam, né? E que desencadeia todos os demais, né? E principalmente os processos parados, eles não andam, os processos. Se o advogado ele não ficar em cima, não ficar ligando, não ficar perturbando, a verdade é essa, perturbando o processo. Doutora, essa concentração das execuções penais que concentrou tudo na região, por exemplo, aqui na nossa região, concentrou em Campinas, né, no Decrim 4. Antigamente era localizado, então os presos aqui de Atibaia, eles tinham execução em Atibaia. Exato. Os presos de Campinas em Campinas. Agora concentrou num Decrim. Você acha que isso aí trouxe prejuízo na celeridade das execuções penais? Um pouco. Por um lado, sim, por um lado, não. Né? Pelo sim, porque concentrou em várias outras cidades. Então, e pelo lado não, que você tinha mais acesso do que você tem hoje. Né? Um Decrim altamente acessível é o Decrim 3 de Bauru. Tem um juiz lá maravilhoso. Depende muito da equipe, né? Altamente garantista, doutor Davi. Doutor Davi, muito obrigada. Nós trabalhamos juntos num processo e o senhor, tivemos uma entrevista e o senhor foi extremamente delicado. É isso aí. E ele explicou para mim, porque ele não é a favor do exame criminológico, ele não é. Mas em determinados casos ele é, né? O que eu acho correto, e no caso daquele cliente, ele era a favor. Aí ele me explicou. E agora o exame criminológico, já que você tocou no assunto, passou a ser obrigatório, né? Passou a ser obrigatório. Antigamente, sim. Então assim, para quem não sabe o que é o exame criminológico, não entende, o exame criminológico até, não sei precisar, mas há pouco tempo atrás, uns 6 meses atrás, até o começo do ano, ele não era obrigatório. Então, normalmente os juízes pediam o exame criminológico naqueles casos que o cara tinha uma condenação de 30 anos, 40 anos, um crime hediondo, um crime violento. E nos crimes mais corriqueiros, tráfico de droga, furto, roubo, não era pedido. Agora, com a mudança da legislação, o exame criminológico ele é obrigatório. O que é o exame criminológico? É nada mais, nada menos que o preso que atingiu o lapso temporal para que ele progrida, saia do regime fechado e vá para o regime semiaberto, antes do juiz conceder, ele preencheu os requisitos objetivos, mas antes do juiz conceder, o juiz agora tem que botar ele sob análise de um psicólogo e um assistente social. E esses dois profissionais que vão informar o juízo se ele está apto a iniciar a sua reinserção na sociedade
e se ressocializar, né? Agora complicou, né? Porque... O que eu acho simplesmente uma perda de tempo. Por quê? Explico isso. Porque, na verdade, o assistente social e o psicólogo, eles não fazem um acompanhamento diário ou semanal. Não conhece a mensal. rotina. Eles não conhecem o preso. Eles veem ali o prontuário, vê mais ou menos, olha, se o preso for um psicopata, um narcisista, ele vai entrar na mente perfeitamente da psicóloga e da assistente Eu tive um social. caso, doutora, só para exemplificar, eu tive um caso que a psicóloga perguntou para o preso, você sente empatia pela família da vítima? O cara nem sabe que é empatia. Ela falou, não sinto, não tem nada contra eles. E aí reprovou, e cada vez que reprova, o que acontece? Mais 6 meses para fazer o novo exame. Triste. E o problema é que aqui em São Paulo, o que acontece? Aqui em São Paulo demora, porque não tem especificamente psicólogas em todas as cadeias. Então, acontece o quê? Tem que vir de outras cidades, de outras comarcas. Então demora. Aí quando ela vem, ela faz 45, O sistema 50. não está preparado para o exame criminológico. Ele não está preparado porque a população carcerária é o dobro. Você pega cada presídio, cada CDP, cada CR, ele tem o dobro de população carcerária do que deveria ter. Exato. Que a penitenciária X teria que comportar 1.000 presos, ela tem 2.000, 1.800. Então, assim, o Estado, o legislador fez a lei de obrigatoriedade do exame criminológico, mas o Estado não está preparado estruturalmente, não tem psicólogos do Estado. Doutor, o senhor está falando desse exame criminológico, para qualquer crime? Qualquer crime. Exame criminológico, hoje ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Depois, antes da gente fazer a edição, eu vou pegar o artigo de lei, o que fala a nova lei sobre o criminológico. Se der para você colocar em rodapé, a gente coloca na edição em rodapé. Sim, ok. Mas ele impactou toda a população carcerária. Entendeu? Sim, tem alguns juízes, dependendo do BI do preso, né, da ficha criminal dele. Passa batido. Eu já vi. Né? O juiz fundamental, muito embora tenha se alterado a lei sobre o exame criminológico, o Estado ainda não está preparado para implantação. Por esse motivo, ele falou assim, por esse motivo dispensa o exame criminológico e concedo a progressão ao preso. É o que eu falei do Dr. Davi. Quando eu juntei e fiz o pedido do semiaberto para o meu cliente, né? Aliás, do livramento condicional para um cliente lá de Franca, o Dr. Davi, garantista, mas ele me explicou, ele falou, doutora, não tem como. A ficha, infelizmente, do seu cliente é extensa, certo? Eu sou contra, mas assim, por uma questão de garantia para o judiciário e para a senhora também, vamos fazer tudo legal, porque o Ministério Público pode recorrer ou agravar e fazer o quê? A legislação infraconstitucional, ela está amputando a Constituição no sentido de progressão de regime. Por quê? Agora veio o exame criminológico. Sim. Acabou a saída temporária. Então, a saída temporária é uma oportunidade que o Estado, a sociedade dá ao preso dele fazer a saída rápida, se inserir e provar para a sociedade, para o Estado, que ele está apto a conviver sem cometer crime. Então, aquela saída temporária que existia, eram 5 saídas anuais, se eu não me engano, era justamente um meio do Estado dar um voto de confiança ao preso. O preso, ele inicia sua reinserção na sociedade, sai e volta com as pernas dele, ninguém vai buscar nem levar, simplesmente abre as portas e fala, segunda-feira às 8 da manhã você tem que se apresentar, beleza? Então, ele nesse meio tempo ele tem que sair, ele tem que se comportar, né, conforme a lei, as regras de urbanidade, sem cometimento de crime, e volta. Mas acabou, não tem mais saída temporária. Tem agora, quem que não faz exame criminológico? Quem já estava preso antes da mudança da lei. Exatamente. Quem tem o direito de saída? Quem já havia, quem cometeu o crime antes da mudança da lei. Então essas pessoas ainda estão na fase de transição, essas pessoas ainda têm o direito, né? Sim. Já os novos presos, o cara que cometeu o crime hoje, depois da lei, não tem mais, tem criminológico, não tem saidinha, e ele vai ter
que se adequar às novas regras do sistema penitenciário. Entendeu? Exatamente. Tô falando para a senhora, a gente, com uma questão, doutor, a gente Olha já isso. se estendeu, né, um bom Exato. tempo do nosso... Com certeza. E aí a gente parte aqui para o nosso segundo tópico sobre Vamos o sistema carcerário. Pessoal, para quem está nos assistindo, hoje o nosso tópico é um tema muito polêmico. A gente está falando sobre o sistema carcerário brasileiro, os problemas, os costumes, essas mudanças de lei. Inclusive, essa palestra que teremos aí na cidade de Itatiba, ele vai falar justamente das mudanças desde o pacote anticrime que teve Então, na execução penal. Por favor, fale pra gente que não estamos sabendo ainda. Vamos Qual lá, que então. é essa palestra? Aonde? Quem promove? Nós estamos a Abracrim, Regional Bragança Paulista, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Sim, sou membro. Regional Bragança Paulista, o qual eu tenho o orgulho de ser o diretor, estará promovendo uma palestra sobre execução penal, focado em todas as mudanças que a legislação penal da execução de pena teve desde 2019 para cá, que foi quando teve o pacote anticrime, né? Legal. A gente vai Quem definir quem vai data palestrar, local. doutor? É o Dr. Marcelo White. Ele é um advogado criminalista e tem doutrina escrita sobre o tema, entendeu? Legal. E ele é um associado da Bracrim nosso Sim, também. porque, na verdade, a execução penal você aprende na marra. Na né? marra. Mas Você poucos aprende- advogados, poucos colegas fazem execução, viu, doutora? Poucos colegas sentam e faz o cálculo na unha da execução do penal. Bom, eu não, É. porque eu tive que aprender na marra no Rio de Janeiro, porque em 2008 fui para o Rio de Janeiro e lá a maioria era os Fazem. contratados, eles queriam execução penal, execução de pena. Então eu tive que aprender na marra. Mas mesmo assim, de vez em quando a gente dá uma chama os universitários, né? Porque é bem complicadinho. É isso. Vamos lá. Então, o segundo ponto. A Posso? pergunta 2 pode, mas antes dela eu queria que justificasse Tá. ela. O que é a crise no sistema carcerário? A crise no sistema carcerário, ele é um reflexo do quê? Das falhas políticas. Ao meu ver, essa é a minha opinião. Crise, a doutora está conceituando como a crise fosse a falha do sistema político. Isso. Tá. Tá? E também estrutural. Estrutural. Porque hoje se prende por qualquer coisa. Uhum. Existem pessoas presas. Não tem um parâmetro. Não tem um parâmetro. Proporcionalidade. Prendeu, aí de repente a pessoa vai para audiência de custódia, ela é solta num crime de tráfico de drogas, vamos supor, sendo reincidente. De repente, num furto, na audiência de custódia, ela vai presa. Então quer dizer que quem deveria ficar, sai. E quem não deveria ficar, Exato. fica. Isso. Então nós temos aí alguns casos conhecidos, polêmicos, mas que eu não vou citar nomes, Uhum. mas que saíram na audiência de custódia totalmente sem cabimento. E pessoas que poderiam ter essa chance de responder em Estão liberdade, presos. estão presos. Estão presos. Estão presos. Aí que vem eu, desculpa, civilista, no meio de dois criminalistas, né? Falar que falha política. Acredito que a falha política, no meu ponto de vista como civilista, seria a falta de investimento no sistema carcerário. Sim. De trazer dinheiro, recursos e pessoal para que o sistema penitenciário tivesse estrutura suficiente para receber a quantidade de delinquentes, de pessoas que estão lá presas no sistema, ok? Penso que essa falha judicial, que diverge um pouco da política, seria um erro do judiciário, de não julgar de forma correta e de não trazer uma segurança jurídica ao ponto que uma criminalista falar para mim que quem deveria ficar sai e quem deveria sair fica, né? O problema é o seguinte, o indivíduo quando ele é O preso... civilista falando, né? É o seguinte, então vamos falar da Tô aqui falta pra de provocar, critério para doutora. decidir quem vai ficar preso e quem que não vai Exato. ficar preso. A pessoa, quando é presa, ele é presumidamente inocente, tem que existir uma investigação, Exato. né? Então, a pessoa acabou de ser presa. O que eu bato muito quando eu faço audiência de custódia? Eu bato muito, doutor, no princípio da homogeneidade. Exato. Muito, mas por quê? É questão de bom senso do juiz, do promotor, né? Não é criticando o trabalho dos juízes custódios, dos Sim. promotores, mas é o seguinte, o indivíduo foi preso
pelo crime, vamos dizer, pelo crime de roubo simples. Foi preso por crime de roubo, tá? O princípio da homogeneidade, ele tende a analisar se aquela pena provisória é mais gravosa que um título executivo fixo, que é a condenação final. Então, assim, se ele for condenado, o regime inicial dele vai ser o fechado? Se ele for condenado, ele poderá ter a pena dele convertida em penas alternativas? Sim, se a resposta for sim, para que eu vou deixar ele preso preventivamente agora? Exato. Qual o sentido de eu sobrecarregar o sistema carcerário? Qual o sentido de eu onerar o Estado? Porque eu estou onerando já desde a da hora que o policial prendeu, estou onerando desde a hora que o juiz está ali julgando, o promotor, o policial que vai transportar ele até a cadeia, né? E lá na cadeia almoço, é janta, é funcionário. Então, assim, não tem sentido. Se a pena desse cara... O juiz sabe. O juiz é o que mais sabe. Entendeu? O que mais sabe é o juiz. Qual que vai ser a pena dele? A pessoa olha a ficha, bom, ele não é reincidente, mas ele tem maus antecedentes. Então, aqui a pena base é 4 anos. Vamos falar que ele vai tomar mais um cestinho ali, vai para 4 anos e 8 meses, não sei o quê, entendeu? Então, é questão de fazer, bom, 4 e 8 meses ele pode converter esse crime, não pode converter. Ah, não, são vários crimes, não pode converter. Então, tem que analisar todo o contexto, mas assim, tem muito juiz que caiu ali na audiência de custódia, grade. Mantém preso. Não Sim. tem critério. E lá Não no tem Rio critério. de Janeiro, que nem, por exemplo, existia um bairro lá, que eu não vou citar, e lá é um complexo penitenciário, Bangu, formado por 25 unidades prisionais, mais hospital e tudo. O que acontecia lá? Muitas mulheres, antes da lei, de ter essa lei, que mulher com um filho até 12 anos de idade poderá responder na rua, tal. O que acontecia? Era ali em Bangu. O Fórum de Bangu, Complexo Prisional de Ericinó, Bangu, elas levavam alguma coisa, alguma mercadoria no corpo, né, para o marido, para qualquer coisa que fosse. O que acontecia? Nós tínhamos 2 juízes. E nós já sabíamos, nós advogados, sabíamos a estratégia dos juízes, desses 2 juízes, na verdade. Um mantinha preso e, no final, ele condenava, se ela fosse primária, mantinha todo o processo preso, e, no final, ele condenava 1 ano e 8 meses para ela fazer serviço comunitário e tudo. O outro dava liberdade provisória e depois ele marretava nos 5 anos. Inverso, né? E ele Mas virava... o tribunal reforma, né? Então, aí eu falava com ele, outros advogados falávamos, ele só fazia assim, recorre. Aqui, Entende? a gente tem um juiz aqui, eu não sei como é que faz muito tempo que eu não fiz audiência com ele, mas que ele reconhecia o privilégio do tráfico de drogas, que é o benefício do parágrafo 4º, só se o cara confessasse. Ainda que a pessoa preenchesse todos os requisitos, né, primário, não se dedicava à atividade criminosa, o subjetivo, objetivo, mas se o cara não confessasse que estava fazendo a traficância, ele não concedia. E aí você tinha que buscar reforma lá no tribunal. E nesse meio tempo, o indivíduo já tinha ali puxado 8 meses, 1 ano de prisão, entendeu? Aí quando batia lá no TJ, o que acontecia? Reformava, derrubava a pena dele para 1 ano e 8 meses, convertia em prestação de serviço à comunidade, e aí o que acontecia? E esse 1 ano aí, como é que faz? Né? Pagou indiretamente, né, a pena. Então, indevidamente, né? Indevidamente. Exatamente. Indevidamente. Mais correto, né? Beleza, vamos pro 3. Eu acho que o item 2 a gente já acabou falando bastante sobre crise e tal. Não temos uma solução para isso, mas só ideias. Né? É isso aí. Exato. Só ideias. Eu penso que investimento financeiro no sistema carcerário, financeiramente, e adequando e fazendo, talvez, um aperfeiçoamento daqueles que trabalham diretamente ao sistema carcerário, possa ser uma das soluções, do meu ponto de vista. Mas eu não sou criminalista, continuamos. Item 3, vamos lá. O que gera superlotação nos presídios? Como já falamos, né? A demora dos julgamentos, a falta de estrutura adequada. Boa. Então... A audiência virtual deu uma reduzida no prazo de julgamento, né? Deu uma reduzida. Só que eu vou
não sei se vocês... Eu vou falar uma coisa aqui. Uma coisa que no Rio de Janeiro não acontece. Aqui o cidadão ganha, o sentenciado ganha o semiaberto. Uhum. O que acontece? Ele fica aguardando vaga no fechado. Por quê? Até ter vaga. É errado, né? O que é errado. Errado. Teve um caso, há uns tempos atrás, que eu soltei o rapaz que ele estava há 67 dias esperando Vaga no semiaberto. Então, assim, e eu ligava para o diretor todos os dias. E não tinha vaga. Se o diretor estiver me assistindo, que é capaz que ele esteja, que ontem nós conversamos pelo telefone, ele vai saber, porque eu ligava para o senhor todos os dias, né, doutor? Então, assim, todos os dias. Mirandópolis, a mesma situação, para ir para um semiaberto. Saiu o semiaberto. Tá, mas quando ele vai? Mas quando? Eu liguei 48 dias seguidos. A moça atendia o telefone e já falava: oi, doutora Flávia. Já conheci até a voz. Então, assim, essa burocracia. No Rio de Janeiro já não existe isso. Né? Eu falo porque eu advoguei lá... Quanto tempo a doutora advogou no Rio de Janeiro? De 2008 a 2023. Bastante tempo. 15 anos. E mais na parte de execução penal. Então, o que acontecia? Tinha que ficar em cima também, você tinha que ir no cartório, você virou digital. Só que o digital, às vezes o preço fala assim para você: ah, mas é digital, doutora. Tudo bem, é digital, concordo com você. Só que atrás do digital tem um ser humano. E se ele não operar, não vai andar. Não anda. Aí o que acontecia? Você ia todos os dias na vara de execução penal, eu morava na Ilha do Governador, eu saía de lá, levava quase uma hora para chegar, falava lá com uma atendente, com uma estagiária, ela vinha, colocava um papel assim, falava para mim assim: põe o nome, o RG, o número da execução. Eu colocava, ela olhava, obrigada. Porque lá é dividido por final, do final do RG, antes do dígito. Então, por exemplo, o senhor faria final 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e assim sucessivamente. E o que acontecia? Ela ia lá, pegava aquele papelzinho, colocava numa caixinha. E lá ficava esperando. E lá ficava. E olhava para você e falava assim: agora a senhora acompanha. Mas eu posso falar com o chefe do final? Não. Então, quer dizer, o advogado, eu me senti lá muitas vezes, eu me senti assim, nada. Porque o Dr. Cléber Gerage, ele deu uma definição para isso. Advogado de segunda classe. Quando o advogado se sente inferiorizado. Ele chama advogado de segunda classe. Que não existe, né? Não, exato. Não. Eu só tô falando que houve uma classificação mas outro podcast. Um comparativo que ele fez, né? E aí adequa, porque te colocava como segunda classe. Não, então, mas lá, para qualquer advogado, não eles não podem. O juiz lá não te atende. Exato. Triste isso. Não te atende. De aqui, qualquer colocar o advogado de lado, não pode. Sabe? Nós temos prerrogativas, nós temos os mesmos direitos. Exato. Inclusive, no Rio de Janeiro, só uma ilustração. O promotor, promotor é parte, não é, doutor? Que a gente sabe. O promotor senta ao lado do juiz. Ah, mas Ele não senta na mesa. O lugar do promotor é na mesa. Porque ele é parte. É igual o Procurador-Geral da República, senta do lado dos ministros. Então, fico o tempo inteiro ali, eu via algumas aberrações, falando no telefone, mostrando fotinho. Cadê a seriedade? Nada, zero. Bom, então a gente pode aí fazer um resumo, né? A morosidade no julgamento dos tribunais, e a gente acabou de dar uma pitadinha, né? Audiência de custódia, prender quem... necessariamente não precisa, sob a ótica jurídica, vamos esclarecer, porque pela sociedade, cometeu um crime tem que prender. Exatamente. E assim, a gente que estuda a ciência jurídica, a gente sabe como é que funciona, como é que se separa. Então, assim, eu tô dizendo isso porque tem muita gente, muito estudante, e às vezes tem também pessoal da população da sociedade que nos assistem, que não são operadores do direito. Exato. Então, a gente, como operador de direito, sabe que o desfecho daquele caso, ele é um desfecho que não vai condenar o cara a um regime de prisão fechado e vai até proporcionar
a conversão em penas alternativas, então não tem sentido desse Exato. cara ir preso preventivamente. Pra Exato. inflar E o esse sistema, cara aí que infla o sistema, né? Exato. Olha pra você ver que absurdo. Aqui nós temos a Jundiaí, o CDP de Jundiaí, que é provisória, uma prisão provisória, que ela é só para esse pessoal transitório, quem não tem ainda uma condenação. Exato. E é uma penitenciária que tem quase 2.000 vagas. E ela vive super lotada, entendeu? CDP, Centro de Detenção Provisória. Olha pra você ver, eles constroem provisória, mas assim, se houvesse um pouquinho de critério quando fizesse a custódia, em analisar se realmente seria necessário. E tem outros meios, doutora. Tem a tornozeleira. Exato. Tem o sistema de monitoramento, entendeu? Mas assim, não há um critério, não há uma habitualidade de usar. Às vezes eu Então isso acho acaba, que é por causa da cara do cliente. acaba inflando o sistema. Então, Né? tem gente que poderia cumprir monitorado, Sim. fazer, tem outras alternativas, mas não. Aí o cara cometeu um furto, cai ali no sistema, vamos combinar, 300 gramas de mortadela e 3 pão. sabe? Um ano furto preso. famélico. Então, Triste. né? A manteiga. Foi preso porque roubou a manteiga. Vamos lá pro quarto Ó, ponto da nossa conversa. Tá boa, tá boa. Tá conversa, muito hein? legal, tá legal. Qual é a realidade do sistema carcerário brasileiro? Essa eu vou ver a descosta pra doutora responder. Bom, a minha opinião, sempre é a minha opinião, é uma crise profunda marcada pela superlotação, obviamente, condições desumanas, insalubridade. Falo isso porque já entrei, já vi uma comida. Quem não é operador do direito ou até a sociedade, quando eu fiz o curso, a pós-graduação de criminologia, meu professor era o desembargador Álvaro Mairink. E ele falava, para a sociedade, o preso, não importa o crime que ele cometeu, para a sociedade, joga-se o preso ali atrás da muralha, levanta a muralha o mais que pode e deixa lá. Só que esquece o quê? Que um dia ele vai sair. Aqui não é Estados Unidos que tem prisão perpétua ou pena de morte. Aqui o preso vai sair, vai progredir de regime e vai sair. Então o que deveria ter? Um preparo melhor. Deveriam ter, hoje tem, né, o que faz o Enseja para remissões de pena, tem o Enseja, tem o Escola de arte, livro, leitura de livros. leitura, tem o Enem, e tem algumas cadeias aqui que estão aderindo ao artesanato. O artesanato também está sendo uma forma de remissão de pena. O que tem ajudado, por quê? Cabeça vazia, oficina do diabo. Fica ali o dia inteiro, entendeu? Só fica falando, trocando informação. Então o cara que entrou com furto sai pós-graduado em homicídio. Essa é a grande verdade. E a superlotação. Os presos... Ele não se arrepende, ele se habilita, né? Exato. Para novos crimes. O preso, ele dorme na praia, como eles chamam, né? Praia, no chão. Às vezes, é uma cela para 6, tem 16. Então, dorme ali. No valete. Na praia, no valete. Às vezes, dormem de valete, quer dizer, pernas ao contrário, né? Outra coisa, a comida. Azeda. No Rio de Janeiro, a comida chegava e ficava naquele sol de 40 graus. Quando eu entrava para chegar na mão do preso, não é defendendo o preso, não é achar que o preso tem que ter mordomia na cadeia. De maneira nenhuma eu defendo isso. Mas eu acho que se existe uma LEP, uma lei de execução penal, o que acontece? Vamos seguir. O preso, bem ou mal, ele cometeu crime, ele tem que pagar? Tem que pagar. Só que com humanidade. O preso não tem direito a um médico. Vai lá uma enfermeira, tá no prontuário do preso, isso aconteceu num caso comigo. O preso com problema renal e tinha problema com penicilina. Tava ali, não posso tomar penicilina, nenhum remédio, alergia. A dentista deu
cefalexina para ele. Então, quer dizer, nem lê o prontuário do preso, nem sabe, Tá nem aí. sabe? É um número. E se ele tomasse? Poderia fechar a glote. Para a sociedade, para algumas pessoas, é um a menos. Porque para muitos, infelizmente, às vezes não só pessoas do povo, tem as suas exceções, obviamente, mas até para pessoas mais de uma classe cultural maior, bandido bom é bandido morto. Infelizmente, esse é o lema. E uma outra coisa que pesa muito para o advogado criminal, né? Você defende bandido. Não defendo bandido. Defende o direito, né? Defendo o direito. É diferente. Aplicação. E para nós mulheres, é muito pior. Por quê? Porque é um território de macho. Então, nós não somos muito bem vistas. Então, temos que ser 2 vezes melhor, temos que ter muito mais postura, temos que, né? Eu não posso chegar lá e falar com o preso assim, oi, bom, tudo bem? Como é que vai você? Tudo bem? Não posso. Já tenho que chegar meio com esse jeito. Tapa no balcão, entendeu? Falando alto. Porque senão, já sou pequena, já sou baixa, já sou mulher. Ele vai, às vezes eu pego preso de 1,90, ele vai olhar pra minha cara e vai falar, dá licença. Entende? Que é bem assim que ele fala com você. Dá licença. Alguns, a maioria, extremamente respeitosos. Extremamente. Né? Mas assim, infelizmente, o sistema, ele deixa você um pouco dura. Um pouco dura. Muito bom, doutora. Que aula, hein, de sistema carcerário. Olha, para quem assistir, vai ter uma bela de uma aula sobre o sistema carcerário. Com muito certeza, bom. Muito rico conteúdo, viu, doutora? Vamos para o item 5, que a conversa está muito boa. Doutora, qual o perfil dos presos no Brasil hoje? O perfil dos presos são os jovens, são os mais jovens, tá? Detesto falar isso, mas infelizmente a maioria é negra. 94% da população carcerária são homens, tá? Na mais ou menos baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade, e 1%, pelas últimas pesquisas, são presos com nível superior. Mas, assim, a maioria é até 29 anos, dos 18 aos 29 anos, negro, sem instrução. Normalmente da Qual crime? Tráfico de drogas, normalmente. Mais de 50%, né? Muito mais de 50%. Tráfico de drogas, negro, pobre. Pobre, exatamente, porque não tem dinheiro para pagar advogado, cai na Defensoria Pública. Não, a Defensoria Pública tem ótimos advogados, excelentes, às vezes até melhor do que advogados particulares, mas é o sistema. E ele fica lá, jogado, porque o advogado particular vai lá, faz uma visita, às vezes, manda recado pela família. O defensor público, não. Então, ele fica, às vezes, totalmente alheio à situação dele. Eu acho, assim, que eu não faço mais criminal há bastante tempo, né? Mas eu tenho um sócio que faz dentro do meu escritório e eu vejo algo que mudou da época que eu fazia a atual realidade hoje do advogado criminalista. Eu vejo que o meu sócio, indicado pela OAB como defensor público, ele faz um agendamento e ele fala com o cliente de forma remota, por videoconferência. Sim. Na minha época, eu parei de fazer penal, faz o quê, doutor? Uns 12 10 anos, 10 no anos, mínimo. no mínimo que eu parei. Na minha época não tinha isso. Tinha que ligar lá, olha, por favor, separa o preso, tá na raia tal, número tal, tal, tal. Tô indo ver, tô chegando tal hora. E tinha que ir lá no horário, senão ele já aguardava o cara. Tá fácil. Entendeu? Agora tá fácil. O advogado dativo, que é o nomeado pela OAB, eu acho que aí é questão de ética e de moral, de ele marcar com o presídio para falar com o preso. Não, né? Porque ele não ganha para ir lá.
Com certeza. Mas O sistema mas não vai gastar nada, né? Não vai pagar para fazer a videochamada. Exato, mas para fazer por videoconferência, Não vai pagar. ele não tem custo nenhum. Exatamente. Entendeu? Na minha época tinha. Eu tinha que ir até o CDP, tinha que ir longe para falar com o preso. Hoje não, hoje Mas mudou. a gente não faria, não tem como. A não ser que você fosse visitar um cliente particular. Sim, E aí você já aproveitava. Quantas Exato. vezes? Eu aproveitava. Quando eu fazia defensoria, eu fiz defensoria algumas vezes e caía muito morador de rua para defender, sabe? E eu defendia com o mesmo afinco que eu faço com os meus clientes particulares. O trabalho assim, é o mesmo, né? Olha, eu vou ser, modéstia à parte, eu absolvi cliente de homicídio, cliente que furtou cadeira em calçada, preso, sabe? Quando fui nomeado, eu analisei os autos, falei, putz, vai estar preso porque eu não furto de 7 cadeiras, dá 100 conto, né? Aí eu peguei e fui olhar a empresa vítima, tinha mais de 3 milhões de patrimônio. Fiz pedido de liberdade, primeira coisa que eu fiz, no entanto que saiu no alvará dele, endereço, em situação de rua. Advoguei bastante, acho que esse cara que defende o pessoal da rua mandava pra mim. Quem que é? Qual o endereço dele? Situação de rua. É o Dr. Sidney. Manda pra ele. Aqui, a videoconferência, eu acho que ela facilitou muito a vida do advogado. Sim. Tanto dativo, defensor, como o particular. Muito, sim. Facilitou. Por quê? Porque tem uma cadeia em Guarulhos, tem uma cadeia em Mogi, tem uma cadeia em Mirandópolis. Mirandópolis é longe, certo? Mais de 8 horas de viagem. Sim. Franca, fica longe. Presidente Prudente, ali, né? Venceslau e tudo. Então, você liga a agenda, tudo por e-mail, tudo certinho. Você tem cadeias, né, que são 10 minutos para você falar com o preso. 10 minutos você não fala nada, porque o preso nem te entende. Às vezes ele tá acordando e ele não sabe nem por que ele tá lá. Fica outra dica para os advogados criminalistas, né? Quando for falar com o cliente, fala na linguagem acessível. Porque você não tá falando com um universitário, tá falando com outro advogado, colega. nem com juiz. Você tem que saber com quem você conversa e da forma que você conversa. Mesmo você conversando acessível, doutor, eles não entendem. Aí você pergunta, você entendeu? Nada. Quantos casos eu tive? Sim. Agora, no Rio de Janeiro já não existe isso. Não existe videoconferência. O advogado vai presencial. Você vai para o complexo, digitalizou, unificou o sistema, né? Mas, doutora, eu vou ser bem sincero, viu? A videoconferência, ela facilitou para você ter um contato rápido, alguma coisa que não dá tempo de você marcar. Mas eu vou ser bem sincero, eu prefiro ir e olhar na bolota dos olhos do preso e trocar uma ideia, porque ele tem medo de falar no vídeo. Sim. Não dá para fazer entrevista por videochamada. Então você tem que ir lá no parlatório, no presídio, sentar na frente e falar, e aí? Gente, estão te acusando disso, o vídeo é gravado? É gravado. É gravado. Escuta, você tem a prerrogativa de falar com o cliente e aquela conversa é gravada? É gravado. Toda audiência. E a OAB, tá tranquilo? Não, mas não tô falando de audiência, tô falando de você fazer uma... Mas ela não é disponibilizada para ninguém, mas fica lá, entendeu? Então, mas se fica lá, além disso, você tem o preso aqui nessa posição que eu estou, um biombo e o agente ali. Como que ele vai ter liberdade de falar? Eu fiz, doutor. Foi assim, assado. Porque o advogado... Você pergunta pro preso se tem alguém na sala com ele? Pergunta. Você pergunta? Pergunta. E ele fala se sempre tem alguém aqui? Mas o cara vai sair da vista, vai ali pra trás, vai ouvir do mesmo jeito. E você vai brigar com quem? Você vai brigar com o mundo? Você faz quando a gente quando eu ia lá, era no interfonezinho, né? Horrível de olhar o cara com aqueles buraquinhos. Então, tal. Mas isso que eu prefiro ir lá no parlatório, porque ele tem medo de falar. E ainda que não seja gravado, o preso, quando você vai entrevistá-lo, para saber o que realmente aconteceu, ele tem medo por causa das câmeras. Ele não sabe se tá gravando ou não tá gravando. Não sabe se vai então, você sentou de frente com ele lá, ele vai primeiro que ele vai falar, quem te contratou, doutor? Quem que mandou você aqui? Exatamente. Entendeu? Foi seu primo Zé da Silva, assim assado. Exato. Aí ele vai saber que é uma pessoa que gostava muito dele, que realmente é verdade a contratação. E aí você começa a trocar ideia e ele vai falar. Do contrário, doutor, você vai defender com o que tem nos autos. Você não consegue defender
fazer uma defesa digna, entendeu? Exato. Agora, quando você senta na frente, você tá falando de sistema penitenciário, já tá pulando pra defesa, né? Aí quando você senta na frente dele, te conta a realidade, você cria um contexto de defesa que se encaixe no que realmente aconteceu. Então, qualquer lugar, qualquer caminho que trilhar o interrogatório vai bater numa realidade de acordo com o que você organizou a sua tese. Exatamente. Né? Então, assim, facilitou. Lá você chega, você passa o dia inteiro lá, você não precisa marcar hora nem nada. Algumas cadeias, como as cadeias de segurança máxima, na verdade, né, que são Bangu 3, A e B, você tem 20 minutos para falar com o preso, atrás da grade, do vidro, por um interfone. É um parlatório. Por um interfone. Lá não se chama parlatório, doutor. Lá é sala dos advogados, porque... Esse foi o meu primeiro fora. Vou contar aqui para vocês, para a gente dar risada. O primeiro fora de doutora Flávia, quando chegou no Rio de Janeiro. Não né? Assim, tirei um cliente, 1,90 m, um baita de um fortão negão, sem dente, e falei para ele assim, isso era na Frei Caneca, ainda não existia o complexo de Jericinó. Aí eu falei para ele assim, fulano, tal, eu tô te tirando aqui no parlatório e tudo, né? As próximas vezes eu sempre vou te tirar no parlatório, e vi que o preso começou a dar risada, com aquela boca toda sem dente, e dando risada. E eu comecei principiante no Rio de Janeiro, não sabia, fiquei olhando para ele, eu falei, mas o quê? Por que você tá rindo? Ele falou assim, doutora, parlatório aqui é visita íntima. Oi? Desculpa. Eu vou te tirar então na sala, mas vai ser um prazer, doutor. Eu falei, não, por favor. Né? Então, assim, existem algumas palavras lá diferentes daqui. Né? Parlatório, todos sabemos que é sala dos advogados. Lá no Rio de Janeiro, parlatório é visita íntima. No parlatório, pra gente aqui, é aquele espaço que tem uma grade, o advogado fica aqui, o preso fica ali. Então, chega lá. Nem sala de advogado né? Não, só entrevista. Não, é um local de entrevista. Só lugar de entrevista. Você fala através de um vidro, imundo, por sinal, um microfone, interfone, que nem sempre funciona. Sempre tá chiando. Às vezes não tem nem um ventilador ali, você sai dali, imagina, 40 e poucos graus, você sai dali e parece que você mergulhou na piscina, né? Mas enfim. Doutora, Rio de Janeiro. Como é que nós estamos de tempo? Estamos tá tranquilo, com 42, né? tá tranquilo. Doutora, vamos lá. Tem um tópico aqui muito curioso, hein? Vamos lá. Quais são os melhores e piores presídios do Brasil? Agora, eu não sei, na minha opinião, não tem nenhum presídio melhor. Eu acho presídio que bom, né? Nenhum presídio bom. É bom. Presídio nenhum é bom. Mas talvez seja um tópico que esteja querendo demonstrar com o que trata com mais dignidade um preso. Exatamente. Né? Então vamos mudar a pergunta. Qual o presídio que se aproxima mais do tratamento com dignidade ao preso? Então. Não é spa. Então, assim, para quem está assistindo, a gente não está defendendo que o presídio tem que ser um hotel de luxo, um spa, mas tem que ter o mínimo de dignidade para que a pessoa possa cumprir e pagar a sua dívida com a sociedade, com o Estado. Exato. O preso chega normalmente na cadeia, ele recebe uma roupa, uma calça, não é igual em filme nos Estados Unidos, que recebe aquele kit. Não recebe kit nenhum. Recebe uma toalha velha ali jogada, uma camiseta branca, uma calça, que às vezes o preso é magricelo, recebe uma calça número 50, então ele tem que dar vários nós, anda descalço, não recebe nada, até se fazer uma carteirinha. Isso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Faz a carteirinha, a partir do momento da carteirinha liberada, a visita pode fazer as visitas, mandar as coisas, mandar Sedex, mandar lá custódia, aqui é jumbo, e pode colocar as coisas. Enfim, o preso chega. Então ele chega sem dignidade nenhuma, porque o Estado alega que ele supre
como diz na lei de execução penal, que ele supre. Mas ele não dá sabonete, ele não dá escova de dente, ele não dá pasta de dente. Ele dá lá uma camiseta velha, uma calça velha usada lá e dane-se. Dane-se o preso. Tudo é pela família, a família é que banca. O Estado não banca nada. O Estado não banca nada. Se manda dinheiro, não chega no presídio. Dependendo se for pelas formas legais, que é o pecúlio, certo? Aí chega, né? Tem muitas aqui. No Rio de Janeiro, a pessoa depositava, a visita depositava ali junto com a custódia, anotava, chegava na mão do preso, porque na época tinha cantina dentro da cadeia. Em algumas cadeias tinha cantina. Então o preso podia comprar lá alguma coisa com aquele Aproveita e dinheiro. esclarece para a sua câmera 2 o que é o pecúlio, doutora. O pecúlio é um dinheiro que o preso recebe para se manter dentro da cadeia, vamos dizer assim, certo? Ou se ele trabalha, o dinheiro do trabalho também vai para o pecúlio. É uma conta que é disponibilizada, às vezes para a família e às vezes para o preso. Fica sob custódia da diretoria do Sob penitenciário. custódia da penitenciária. Às vezes não. Aqui em São Paulo, eles passam a lista, a pessoa tem que fazer, o familiar faz o pecúlio, o depósito do pecúlio, tem um valor exato, né? Até aquele valor, e desce para o preso, depois de uns dias, uma lista. O que ele quer comprar? Sabonete, pasta de dente, bombom, né? Às vezes coisas que não entram, por exemplo, uma Coca-Cola gelada, às vezes uma água. Depende da cadeia, né? E uma coisa interessante aqui, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, o preso ganha o semiaberto, ele comprovou ali que a mãe, que ele vai ficar naquele endereço e tudo, ele sai, põe pra fora, não quer nem saber. Aqui, São Paulo, tem cadeias que se ele não tiver o dinheiro no pecúlio, ele não sai. Eu tive um caso desse. Um semiaberto aqui não vai pra rua. Não, pra saída temporária, aliás. Saída temporária. Desculpa, saída temporária. Se ele não tem um dinheiro no pecúlio, ele não vai para saída temporária. Eu tive um caso de um cliente, avó, uma senhora aposentada, ele estava lá no fim do mundo e não tinha condições de mandar. Ela ganhou um salário mínimo. O preso não trabalhava nessa época. Não tinha como ele ir até a casa na saída. Então ele não foi. Não tem assistente social do município que possa Não, ajudar? Mas precisa de dinheiro pra pegar ônibus. Precisa de passagem pra ir. Mas não consegue uma passagem de graça? Não. Assistente social pra levar o cara? Não. Nada? A passagem gratuita tem uma exceção, o qual o preso ele consegue passagem gratuita. Quando ele recebe o alvará de soltura, tá? Isso. Ele vai apresentar esse alvará. Às vezes o presídio dá um passe social para ele pegar o ônibus circular, dá um passe social para ele, tá? Ele, com esse passe social, ele vai até a rodoviária, apresenta o alvará de soltura com o endereço dele para a empresa que faz aquele trajeto e ele tem 24 horas da hora que ele saiu para ele pegar um ônibus de forma gratuita. É assim o modelo que deveria funcionar. E funciona. Eu ouço algumas pessoas... Mas isso não funciona na liberdade provisória, no caso? Na liberdade provisória não é provisória. Na liberdade provisória funciona, que é o alvará. Tá. Mas na saída temporária não existe um alvará. Na saída temporária? Não, é a cadeia que o cara atingiu o lápis para ir para o semiaberto, para fazer a saidinha. O diretor abre a porta da cadeia, fala: você vai passar o dia das crianças com a sua família, e na segunda-feira, até as 14 horas, você tem que estar aqui, sob pena de responder falta grave e não voltar no horário. Mas como que vai soltar um cara sem dinheiro, sem condições? Então, mas é isso que a doutora tá falando. O cara vai furtar. Mas é isso que a doutora... Então, é isso que a doutora... Mas muitos metem o dedão na rodovia e vem no dedão. E aí que a doutora falou, São Paulo não deixa aí, porque se não comprovar que tem condições de ir. Rio de Janeiro já não, entendeu? Já tem a saída temporária. Mas talvez o Rio seja um estado um pouco menor do que São Paulo, talvez. De distância, talvez.
Porque você pegar o Característica território de geográfica São faz Paulo, sentido, característica geográfica. ele tá lá, por exemplo, na fronteira com Mato Grosso, que tem lá Presidente Prudente e tal. Tá preso lá. Familiares de São Paulo. Pô, é longe demais. Não tem como vir. Agora você pega um preso que está em Bangu, por exemplo, que a doutora falou, e ele mora na Baixada Fluminense. Não é tão longe. Não, exatamente. Né? Então, pensando por território, talvez o tribunal, naquela localidade, tenha essa atitude em questão de território mesmo. São Paulo toma muito mais cuidado, por quê? Calma. Eu vou soltar o cara pra ele estar aqui na segunda-feira, ele mora a 1.000 quilômetros daqui. Mas é que outra coisa, o índice de crime ele aumenta na época de saída temporária. Entendeu? Então talvez seja um cuidado que o Estado, um mecanismo que o Estado arrumou de precaver esse tipo de coisa. Entendeu? Uma coisa que, já que a gente está falando da questão do sistema carcerário, é quando tem essas saídas. Qual é o índice de abstenção, de não voltar? Vocês têm noção? Existe um índice, mas é um índice mínimo, é um índice pequeno. bem pequeno, bem reduzido. Não é esse absurdo tudo que a mídia mostra, entendeu? E esses que não voltam normalmente são os mais perigosos ou são os menos perigosos? Eu nunca tive a curiosidade, doutor, de fazer uma pesquisa dessa daí, né? Eu tenho certeza que quem vai uma assistir coisa eu tenho certeza, se perguntando, né? Uma coisa eu tenho certeza, são os mais sem vergonha, entendeu? Porque o Estado tá dando oportunidade. Exatamente. Nem sempre é o mais perigoso, mas o mais sem vergonha. Mais sem vergonha. O Estado deu oportunidade e confiou. Às vezes eles simplesmente fazem assim. Não vou. Não volta. Não quero. Só que aí ele regride o regime. Exatamente. Porque a casa vai informar o diretor, o juiz da execução. E aí o juiz da execução normalmente vai mandar fechar ele. Entendeu? Exatamente. Mas ele não perde o tempo que ele já cumpriu, né? Não. Só regride. Só regride. Cara, uma coisa no direito penal para quem tá assistindo. Pena cumprida é pena extinta. Exato. Cumpriu a pena, não existe mais retorno. Não volta mais, pode cometer o que for. Ele pode ser condenado em novos crimes, mas cumpriu no aberto, cometeu o crime e voltou pro fechado. Ele vai perder o que ele... Pena cumprida. Pena cumprida é pena extinta. Entendeu? Ótimo. Perfeito. E é isso aí, doutor. Prossiga. Perfeito. Vamos lá. Item 7. Não, mas nós não acabamos não falando das cadeias, né? É verdade, as melhores e as piores. A gente desviou o assunto. Desvia muito. Então, na verdade, o que acontece? Pelas pesquisas, tá? Eu não conheço, nunca fui. Okay. Mas um dos piores presídios está no Rio Grande do Sul. Diz que ele é o cotado. É um grande que é muito... que vai todo mundo para lá e assim, é sem chance. É federal? Não, é estadual. Teve uma época que os juízes, a superlotação era tão absurda que os juízes mandavam cumprir em casa. Caramba. Não, você vai de uma maneira ou de outra, tornozeleira, vindo assinar alguma coisa, em casa. Por quê? Porque não tinha vaga. Não tinha vaga. Lá eles prendem muito. Eles prendem até a mosca voando, tá prendendo. Aí vem a pergunta, por que não constrói mais, né, gente? Então, mas olha pra você ver, as decisões mais... as melhores, mais garantistas. As mais garantistas, não, e as mais polêmicas no sentido de garantia ao preso, vem do Rio Grande do Sul. E aí eu não tinha essa informação que o pior presídio... o presídio com menos humanidade de tratamento está localizado no Rio Grande do Sul. Para não colocar o cara no sistema penitenciário que vai matar ele. Cara, o Rio Grande do Sul dá uma decisão para libertar ele. O Rio Grande do Sul tem cada precedente assim que é... Mas não, também você pega lá você pega o Auri Lopes, é de lá, né? O cara é um gênio, um cientista do direito penal. Eu gosto das decisões de direito civil e direito de família do Sul. Dependendo quando você junta muita jurisprudência do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa assim, o juiz já olha pra você com aquela cara meio de... Vai pra lá, vai trabalhar lá. Entendeu? Porque, assim, eles são, em alguns pontos, extremamente garantistas. Sim. E falando em presídio razoável, né? Mas, assim, são 2 para mulheres, tá? Um que fica no Maranhão, que é a unidade prisional de ressocialização feminina, e o outro que fica em Alagoas, que é, na verdade, um núcleo de ressocialização
Alagoas não, Maceió. Desculpa. O pessoal que tá ao vivo aqui no TikTok, passou bastante gente pelo TikTok, mas infelizmente eu vou ter que interromper antes de finalizar o nosso podcast, porque eu tô com 4% de bateria. É uma pena. Foi a primeira vez que eu abri live do nosso podcast no TikTok. É uma pena. Mas... A bateria tá em 4%. E é um tema muito interessante, né? Mas sim, podemos fazer novamente, não tem nenhum problema. Bom. Desculpa te interromper, doutora, prossiga. Então e o que lidera o ranking, né, dos piores mesmo, é o presídio. Mas masculino, olha, tem melhor eu queria dar um destaque aqui, doutora. A gente que é da região aqui, a gente acaba rodando os presídios, CR, CDPs, cadeias. E assim, eu devo tecer elogios ao CR de Bragança Paulista, viu? Sim. Que eles... você vê lá que o pessoal transitam lá dentro, ficam soltos dentro, cada um tem uma função, eles trabalham, eles estudam. Eu tenho clientes lá. Mas é CR, eles né, trabalham, eles estudam, eles fazem a saidinha, eles trabalham para a prefeitura de Bragança Paulista. Tem uma van que vai buscar eles. Porque leva. Você tá entendendo? Protocolo para entrar num CR. Não, existe um monte de regra, óbvio, mas assim, já que a gente tá elogiando e criticando, eu sou obrigado a falar o que eu conheço. CR de Bragança Paulista, ao meu ver, é um CR que está de parabéns em relação ao objetivo dele. Né? Eu cito aqui, assim, eu conheço vários, passei por vários presídios, né, nesse pouco tempo que eu advogo, mas assim, aqui em São Paulo, agora, recentemente, Bernardino de Campos. É longe, é perto de Marília, tá? Mas assim, eu digo que lá eles têm uma oportunidade para remissão de pena do que em outros, certo? Lá os presos eles fazem artesanato, tem a oportunidade de trabalhar e estudar. Estudar. Então, assim... É um direito do preso, né? O que é um direito do preso, exatamente. E o que deveria acontecer. Eu só fazendo um adendo. O preso, para você que está assistindo também, o preso, a pessoa que é condenada numa pena transitada de julgado, a única coisa que o Estado tira dele com a condenação é a liberdade dele. Os outros direitos ele mantém, com exceção do direito de votar, no direito de cidadania. Exato. Né? Mas o direito de trabalhar e de estudar, ele permanece esse direito. Só que nem todas as penitenciárias, CR, CDP, oportunizam para quem quer estudar ou para quem quer trabalhar. Né? E esse projeto que tem lá, que tem em algumas outras também penitenciárias, do artesanato, que são os tapetes e tudo, sabe? É uma coisa que incentiva o preso. Por quê? Porque é uma forma dele diminuir a pena dele. Porque às vezes não tem leitura para todo mundo, não tem escola para todo mundo, né? Então, eu acho isso extremamente válido. Agora, minha opinião pessoal, eu acho que toda a cadeia deveria ter trabalho e estudo para o preso, certo? Por quê? Porque não por um castigo ou por nada, mas assim, o preso ele tinha que ter esse direito de trabalhar e estudar, porque ele vai sair, uma hora ele vai sair. É a ressocialização. Ele vai vir para a sociedade, entendeu? Não é aquilo que você levanta o muro, joga o preso lá dentro, lá atrás ele não vai sair nunca mais. Não, ele vai sair. Se o Estado não der uma boa ressocialização, como que ele vai voltar? Só que o Estado não tem interesse. Esses dias eu estava escutando uma entrevista no Pânico, e lá aqueles meninos, um deles falou que o Brasil é o lugar mais complicado, mais delicado, para quê? Para se montar alguma coisa, mais difícil, mais burocrático, numa MEI, tirar um CNPJ. Agora, você imagina dentro de uma cadeia, ingressar ali uma firma, querer, não, vou levar trabalho para o preso, de costurar bola, para fazer costura do próprio uniforme. Então, é muito burocrático. Então, o que acontece? Emprego só para alguns. Doutora.
e os outros... Infelizmente, a gente está caminhando para o nosso Para o final, fim. só que eu quero pular para a última pergunta, para o Pode último ir lá. tópico, tá? Pode ir lá. Eu queria que você falasse aí dentro de uns 2 minutos sobre a ressocialização. A ressocialização, eu acho que é uma coisa muito importante. Né? Eu acho que o Estado, ele não tem interesse, a grande verdade é essa, ele não tem interesse, tá? em ajudar. Por quê? Porque é como eu acabei de falar, ele burocratiza demais. Ele dificulta para as empresas montarem uma firma lá, ou oferecimento de emprego. Quando um preso sai de alvará de soltura, alguma coisa, para ele procurar um emprego, é óbvio. Se ele tiver com uma tornozeleira eletrônica, já não consegue. Porque já vê que está com a tornozeleira, já não consegue mais. Quem vai dar um emprego? São raras as pessoas que dão emprego para um cara que tem tornozeleira. São raras as empresas que têm... Não, eu vou dar uma oportunidade para esse cara. Ele tá de alvará, ele já cumpriu, vou dar uma oportunidade. Então, quer dizer, o Estado falha muito nisso. E a gente precisa ressocializar. Por quê? Porque uma hora ele vem para fora. E se você não der oportunidade, o crime vai dar. Uhum. O crime vai dar. É isso. Perfeito. Doutor, muito bom essa podcast. Muito bom Muito mesmo. excelente, riquíssimo conteúdo e não é rasgação de seda, não. Foi muito bom mesmo. Eu até escrevi aqui pro doutor Daniel, ó, doutor, pode top. Não foi, doutor? Ai, que Eu bom. tô aqui, ó, pode Muito top, bom, doutor. É que um tema muito amplo, então você vai horas falando, tá? Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui falando. E já bateu o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a doutora mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, por ter colaborado tanto com tão grande conteúdo, com tão importante informação. Eu tenho bastante, viu? Se quiser fazer outro, tem muitas informações. A gente vamos marcar um próximo. E é isso aí, doutor. Isso aí. Doutor, agradecer. Foi uma o primeiro, honra foi uma honra aqui. estar aqui com o presidente da Abracrim, né, doutor Sidney, maravilhoso, com o senhor doutor, que estou conhecendo agora. Obrigado, né, e uma honra para mim também falar um pouquinho sobre uma das coisas que eu mais sei. O nosso trabalho, né? O nosso trabalho. trabalho. E eu vou falar que eu faço com muita paixão. Isso aí. Independente se ele é morador de rua ou se ele é de uma classe social. Eu trabalho para eles do mesmo jeito que o Dr. Sidney trabalha. Perfeito. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado. E vamos falar aqui para quem ficou até agora nos assistindo. Quero agradecer a você que ficou até aqui. Vou tirar o óculos para ficar mais Não se bonita na esqueça foto. de se inscrever no nosso canal do Jus Esperniandi lá no YouTube. O nosso podcast ele está também lá no Deezer, no Spotify, então você pode assistir ou escutar o nosso podcast. É isso. Para quem não nos segue, por favor, entre lá no YouTube. Tá aqui, ó, Jus Esperniandi. Esse é o nosso layout aqui. Procure nós no YouTube, comece a seguir no Instagram e vou aproveitar o gancho, siga também o Instagram da Abracrim Regional Bragança Paulista, que é o arroba Abracrim _BragancaPTA. Segue a gente lá que nós temos live toda quinta-feira, temos conteúdo de palestras e cursos e eventos, tá bom? É isso aí, doutor. Um abraço, Obrigado, doutora. Um abraço, Obrigado. Até a próxima. obrigada a todos. Valeu.